Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 19 de junho de 2025, nós temos uma palavra importante, né? Como sempre, né, fala ao meu coração primeiro e eu, né, tento trazer para vocês aqui. Antes da gente começar, olha, vou lembrar pessoal, as férias estão chegando e muita gente já está garantindo a sua leitura aí de férias para você adulto, para você pai, mãe que quer também que teus filhos tenham um bom passatempo, estimular a leitura durante as férias. Então não percam, já peçam para vocês já receberem. Temos os dois que são para todas as idades, o Prédio Lambo com trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê. Tem a sensação de estar vendo um filme, afinal eu escrevi todos como roteiros de cinema, né? Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega aí para entender bastante o que está acontecendo. Claro que com muita ação, uma trama de espionagem incrível, mas com muita informação. Um outro dia sobre as armadilhas que esperam os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade. Então, questão de dependência química, né? Droga, sexo, doutrinação política. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, realmente vale a pena demais. O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, então homens e mulheres, os dois vão gostar. Uma história que homenageia os filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. Não é? Tem trilha sonora no Spotify também. E o Comunhão, suspense com terror psicológico, para quem gosta de emoções fortes, muita ação, eletrizante até o final, mas com uma mensagem de redenção super legal. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo pelo meu site filipefolgose.com. Eu deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição, ou pelo meu Instagram, Felipe_Folgose. Também vou deixar o link aqui. Então você pode mandar um direct também pelo Instagram, ou entra no site, vê as artes, vê as histórias, né? Você pode já adquirir por lá, tem vários combos prontos já para você também adquirir, tá bom? Aqui embaixo tem o link também do Rumble, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador. Se você gosta do canal e quiser apoiar, é por lá, e muito obrigado a quem apoia. Então, pessoal, olha só, hoje, né, eu vou começar com uma história interessante, né? Você vê que na Grécia Antiga você tinha dois filósofos, né? Então você tinha um filósofo chamado Aristipo, que ele tinha uma vida confortável porque ele bajulava o tirano, né? O tirano era o governador da época, chamado Dionísio. Então, basicamente, ele era né, um puxa-saco, assim, né? Como tem muita gente hoje aqui na política do Brasil, a gente, não só na política, né? Mas enfim, então ele vivia confortável, né? Mas ele ficava bajulando o tirano, né? E ele meio que desprezava os filósofos menos prósperos, né? Os filósofos que não estavam na condição dele lá na corte, né, e tal. E um desses era o Diógenes, né, o filósofo Diógenes. E diz a lenda, né, diz a história que um dia o Aristipo viu o Diógenes lavando lentilhas, né, quer dizer, uma comida básica, né, quase subsistência e tal, e trabalhando, né, ele não frequentava lá as cortes, ele não tinha acesso ao banquete real e tal, né, no real não, mas do tirano, né. E aí ele disse com desdém assim, né, olha, se ao menos você aprendesse a bajular, né, o Dionísio, você não precisaria lavar lentilhas, né, você não estaria nessa situação, né. E aí o Diógenes, né, responde assim, olha, mas se ao menos você tivesse aprendido a lavar lentilhas, você não teria que estar bajulando tiranos, né. Olha que interessante, né? Então ele inverte, né, a frase e é isso, né, pessoal? Então, o que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia tem um monte de versículos a esse respeito, né? Então, por exemplo, Filipenses 4:11, né, o apóstolo Paulo diz assim: pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância, né? A gente lê na Bíblia que a tua graça me basta, né? Então, a gente sabe viver com muito, com pouco, na riqueza, na pobreza, né? Na doença, na saúde. Então, se você quiser viver uma vida de retidão, né? De inclusive liberdade, né? O que a gente tem que se desapegar do mundo, né?
a gente tem que ter essa medida direita, correta, né? Assim, do que porque ao mesmo tempo a Bíblia diz que a gente deve trabalhar, a gente deve, né? Vai ter com a formiga, né? O vagabundo, ela fala. Então, a gente tem que, o preguiçoso, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que. Agora, qual que é o motivo? Qual que é a motivação? Será que é por inveja que eu estou querendo conquistar as coisas? Será que eu estou querendo conquistar as coisas por uma visão errada de mim mesmo? Que eu só se eu tiver X, X e Y, né, que eu vou ser aceito, que as pessoas vão gostar de mim, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, né, de rede social, de ostentação, né, de influência, onde as pessoas ficam exibindo uma vida, né, que muitas vezes é falsa, né, mas para gerar esse senso de importância. Então, assim, qual que é a nossa identidade sadia, né? Então, assim, qual que é o meu motivo? Eu estou querendo, né, trabalhar e conquistar alguma coisa realmente para usufruir, para poder compartilhar com os outros, né? Para gerar, para que isso até seja, né, usado para a glória de Deus, assim, né, novamente, né, que não fica só em mim, mas abençoa os outros, ou é algo que, na verdade, é para o meu ego, né? E no fundo, aquilo que é para o ego é do inimigo, né? Porque lembra o que a Bíblia diz, basicamente dos padrões de pecado, né? A concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, será que a minha motivação se encaixa em alguma dessas coisas, né? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, ou a soberba da vida, né? E Deus não se agrada disso, né? Porque, novamente, nossa identidade não está baseada nisso, né? Ela tem que estar baseada em Deus, né? Então, a gente tem que estar, primeiro, né, grato a Deus, ter sempre essa gratidão e esse contentamento com aquilo que Deus nos dá, né? E a gente não vai ficar preso, né, nessa armadilha que o mundo tenta vender para a gente, né, de olha, né, você precisa conquistar isso aqui para você ser alguém, né? Não, você já é alguém em Cristo Jesus, né? Claro, vamos estudar, vamos nos aprimorar, vamos trabalhar, mas de novo, né, para a glória de Deus, não para gerar inveja nos outros também, né? Por exemplo, né, olha só, Provérbios 23:17 diz assim: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Então é o que? É uma armadilha, né, a gente ficar invejando os outros, né? Inveja em si já é uma armadilha, né? Já é o primeiro, de certa forma, o primeiro assassinato da história de, né? Caim matou Abel, estava ligado a essa coisa da inveja, né? De querer tomar do que é o outro, né? Em vez do que de aguardar aquilo que Deus tem para você, do que Deus vai fazer na tua vida. Outro versículo de Provérbios, né? Provérbios 28, versículo 6, assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os caminhos, do que de caminhos perversos, ainda que seja rico, né? Do que o de caminhos perversos que ainda seja rico. Então, é basicamente o que, né, a história dos filósofos diz, né? Quer dizer, é melhor você, né, não tá corrompido, né? Não tá, sabe, se vendendo, né, bajulando né, um tirano, e ter a tua integridade, né? Porque a tua integridade está preservada, você tem liberdade, você tem teu nome, né? Você tem a tua consciência, né? Principalmente, do que se vender, né? É basicamente uma prostituição, né? E, por exemplo, Hebreus 13 diz assim: conservem-se livres do amor do dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: eu não o deixarei, nunca o abandonarei. Então, também tem essa questão, né, de sair do medo, né, do medo da falta, da escassez, né, da sobrevivência o tempo inteiro, né, não preocupado, e crer e descansar que Deus, né, mesmo que, né, na vida a gente às vezes passa em momentos que você tem mais, às vezes você tem menos, né? Às vezes você tem ciclos, né, de fartura, né, como lembra José, né, você tem 7 anos de fartura, 7 anos de seca, né? E a gente tem que ser sábio, tem que se preparar para esses momentos, né? Mas assim,
Independente disso, Jesus fala, né? Eu nunca vi o justo mendigar o pão, né? Então, quando a gente descansa em Deus, Deus sempre nos provê, né? Deus sempre provê. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que, né? Então nesse espectro assim de, vamos falar de questões financeiras, né? A gente tem que trabalhar, não temos que ter medo, né, da escassez, e também a gente não deve adorar Mamon, né? Não deve buscar nossa identidade nas coisas que o mundo tenta oferecer e tenta seduzir, né? E muitas vezes faz com que alguém tenha que se render, né? E se prostrar a um tirano, por exemplo, para ter luxo, né? Então primeiro é isso, né? Bom, eu não preciso de luxo, dessas coisas para ter minha identidade, para saber quem eu sou em Cristo, né? Isso que é o principal. Então, quando a gente tem essa postura, né, a gente pode viver uma vida santa, né? Uma vida não comprometida com o mal, né? E como o apóstolo Paulo, né, a gente está contente em todos os momentos, né? A gente pode estar contente num banquete, né? A gente pode estar contente numa refeição simples, né? Numa marmita bem feita com amor, até um banquete, assim, né? A gente pode saber usufruir tudo isso sem deixar com que isso nos afete, né? Com que isso, porque também tem isso, né? A pessoa às vezes vai, não, né, eu vou aqui no restaurante caríssimo, né? E já começa a subir, né? O ego começa a inflar. E se está comendo uma coisa simples, nossa, olha só, tá, né? Não, pessoal, tem saber apreciar todas as coisas, porque tem beleza e tem riqueza no simples, e, né, também pode ter naquilo que, na minha experiência, geralmente muito que é assim, vende, né, o conteúdo não é tão bom assim, né? Às vezes você vê, geralmente a coisa mais simples tem mais substância assim do que aquilo que tenta, vamos dizer assim, né, enfeitar muito. Se está enfeitando muito é porque geralmente ali não tem, óbvio que, né, que sempre tem exceção, né? Mas assim, então a gente tem que ter sabedoria, né? Então hoje, né, pensa talvez, né, será que, né, que tem coisas que estão me prendendo nesse sentido, né? Será que tem até objetivos que eu não pensei, que eu estou buscando, que será que são meus mesmo? Será que são de Deus para mim, né? O que será que isso vai produzir na minha vida, na vida das pessoas que estão próximas a mim, né? Porque, primeiro, né, a gente tem que estar contente, né, em contentamento, e a gente não né, se isso vai evitar talvez até depressão. Tem gente que fica deprimida porque fala assim, nossa, né, fica se comparando com os outros, né? E olha, não, né? Faça o seu melhor e entregue o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará, né? Que Ele vai te conduzir, vai abençoar, claro, a gente, né? De novo, na disposição, né? Na vontade do trabalho, assim, mas sempre, né? Deixando com que Deus nos revele, né? O que está no nosso coração. Deus sabe, né? O que está no nosso coração, para que a gente esteja com a motivação correta, né? Então é isso, né? Faça essa meditação para ver qual que é a disposição do teu coração. Deus sabe, né? Peça a Deus às vezes para te revelar, fala assim, Senhor, me revela, né? Por que eu estou pedindo isso em oração? Será que a motivação é uma motivação santa, vem de ti? Ou é uma motivação carnal, né? Mundana? Amém? Então é importante a gente estar se alinhando com Deus. Então vou deixar, olha, hoje aproveita que é feriado, lê bastante, né, a palavra, vários versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Filipenses, capítulo 4, versículo 11, Provérbios 23, 17, Provérbios 28, versículo 6 e Hebreus 13, versículo 5. Olha só, bastante, né? Aproveita, leia bastante aí. E se você que está assistindo esse vídeo, né, você caiu aqui no meu canal de repente, ouviu essa palavra, falou alguma coisa no teu coração, principalmente esse discernimento e essa sabedoria a gente só tem através do Espírito Santo, né? Então se você nunca fez uma oração entregando a sua vida
para Jesus Cristo, para ser lavado, purificado dos teus pecados, para você receber o Espírito Santo dentro de você, né? O Espírito Santo é o nosso, vamos dizer, a palavra diz assim, é o nosso penhor, assim, né, da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Então, quando você confessa Jesus e você recebe o Espírito Santo, você pode ter a paz que excede a todo entendimento de que você agora sabe para onde você vai quando, né, o nosso momento aqui terminar. Na verdade, você já começa a viver na eternidade a partir do momento que você confessa Jesus. Amém? Então, eu quero te convidar a fazer essa oração. Isso é a principal decisão que o ser humano faz, principal na sua vida. Querer ter comunhão com Deus, né? Receber o perdão que nos traz a paz, amém? E a partir de então você vai poder ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Receber sabedoria que vem do alto, amém? Então vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela tua graça no dia de hoje, Pai, pela tua palavra que produziu fé no meu coração. E aí, com essa fé eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que Tu venha me lavar e me purificar, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, de toda a mácula, Senhor, de todo o caminho errado, Senhor, que eu trilhei até hoje. Eu faço o caminho de volta a Ti, Pai. Eu peço, Senhor, que Tu venha agora, Pai, quebrar toda a cadeia espiritual que me prende, Senhor, por toda a permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida. Hoje eu encerro na autoridade do Teu nome, Pai. Na autoridade do nome sobre todo o nome, Jesus Cristo. Eu recebo o Teu perdão, Senhor, a tua graça, Senhor, que me salva, Pai. Me redime. E eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu peço que Tu venha a partir de hoje guiar os meus passos, guiar, Pai, o meu querer, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Venha renovar minha mente, venha me dar um entendimento, Pai, do Teu propósito para mim, aqui na terra. Eu quero, Senhor, cumprir o teu propósito, o Teu querer. Eu peço que Tu venha, Pai, me dirigir a partir de hoje, Senhor, para que eu ande segundo o Teu propósito na minha vida aqui, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela Tua vida que eu passo a viver a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você passou da morte para a vida. Amém? Você estava morto nos teus delitos e pecados e agora você foi perdoado e você ressuscitou junto com Jesus, né? Tua velha identidade morreu, ficou crucificada na cruz do Calvário e você renasce e ressuscita com Cristo Jesus para uma nova vida, amém? Uma nova identidade. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de leitura, de oração. Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, amém? Você está caminhando com irmãos, né? Somos irmãos em Cristo, pessoas que têm o mesmo Espírito que habita em você, nós temos o mesmo Pai espiritual, então elas vão com certeza te conduzir, né, nessa nova caminhada. Irmãos mais velhos, vamos dizer assim, vão te ajudar, né? Você vai ser discipulado, amém? Na palavra, né? Então óbvio que tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue, né, a palavra, e glória a Deus, né, pela tua vida, pela tua decisão, que a Bíblia diz que a festa no céu quando, né, há arrependimento e salvação. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Ore, comece a então ter, né, essa relação, esse relacionamento com o teu Pai espiritual. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos. Entre em contato, né? Entre no site, conheçam, né? Façam seus pedidos. Já aproveita e prepara para as férias para você ter um material muito legal de leitura. Tá bom? Então, pessoal, desejo um excelente feriado para vocês, um final de semana também. Deus abençoe. Até segunda-feira. Tchau.